galera de todo o Brasil, funções inorgânicas, né? Ácidos, bases, sais, óxidos, hidretos, carbetos, aquelas funções que permeiam o universo, tanto das provas mais atualizadas, como a do Enem, como provas FUVEST, Unicamp, as grandes particulares de medicina por todo o país, em especial aqui no Nordeste, né? Vamos ver funções inorgânicas. Hoje a gente faz a conclusão. Nós já passamos por todos os grupos, né, das funções inorgânicas, já vimos como reconhecê-las visualmente falando, né, que é um conceito geralmente ligado a Arrhenius. Já vimos os grupos dos ácidos, quais são os ácidos que permeiam o cotidiano da gente, o vinagre, o leite, os insetos, as frutas, né? E por aí vai. Vimos a característica dos ácidos, suas forças, suas particularidades. Em seguida, depois do grupo dos ácidos, nós fomos para o grupo das bases, dos compostos alcalinos, né? Como o Enem prefere chamar, os compostos álcali. Bom, os compostos alcalinos que também permeiam o nosso cotidiano, né? As frutas, quando geralmente estão verdes, banana verde, né? Caju verde, que tem aquele sabor adstringente, né? Aquele sabor que trava, aquela travada no meio da língua, né? Isso caracteriza, tem um caráter alcalino muito acentuado. Bom, como é que a gente caracteriza visualmente, como é que a gente consegue identificar visualmente as bases, classificação das bases, suas forças, quanto à solubilidade. Eu gostaria até de ressaltar, nós já vimos isso, que é muito comum em todo o Brasil generalizar e dizer que as bases fortes são bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos, o que é um absurdo, porque nós sabemos que bases de berílio, magnésio, não são bases fortes, são bases fracas. E por isso mesmo, o leite de magnésia nós consumimos, ele é comprado na farmácia e prescrito para os casos de antiácidos, laxantes. Por isso que usamos o hidróxido de magnésio, por ser uma base fraca. Se ela fosse uma base forte, evidentemente não poderia ser consumido pelo ser humano, devido às acidoses e alcaloses do meio fisiológico tamponantes, né? Mas vamos lá. A aula de hoje versará sobre os óxidos, tá? Já que passamos por ácidos, bases e sais. Então vamos focar especificamente nos óxidos. Vamos lá. Aula de hoje, óxidos. Primeiro, como é que a gente caracteriza um óxido, né? Qual é a característica principal de um óxido? Bom, aqui estão os principais óxidos. O óxido presente nos refrigerantes, nas bebidas efervescentes, que é o gás carbônico, né? Que é um óxido ácido. Daí o caráter ácido dessas bebidas. Aqui também está na forma sólida, o famoso gelo seco, né? Que é muito usado em shows, bebidas, etc. E aqui na respiração também, né? Já que a gente inspira oxigênio e pelo metabolismo a gente exala gás carbônico, que é um óxido ácido, o mais famoso de todos, responsável pelo efeito estufa, um dos responsáveis pelo efeito estufa atmosférico. Bom, os principais óxidos, que permeiam o nosso cotidiano. A calvígea, ou também calviva, né, que é o óxido de cálcio, usado em calagem, correção de acidez do solo. O outro óxido muito famoso, a bauxita, o óxido de alumínio, de onde se extrai o alumínio utilizado em nosso cotidiano. São, de longe, os principais óxidos do nosso cotidiano. Existem outros também, né? O gás hilariante, o monóxido de carbono, que provoca a formação da carboxiemoglobina, e aí vai. Mas vamos lá. Classificação dos óxidos. Existem os óxidos ácidos, básicos, anfóteros, duplos mistos ou salinos e os óxidos neutros ou indiferentes. Via de regra, isso é feito através do NOx. Via de regra. Mas tem muitas exceções, de tal maneira que a amplitude, a visão mais ampla, se dá pela visão da tabela periódica. Então, as provas do país que fornecem a tabela periódica, né? Provas como as particulares de medicina, prova como FUVEST, prova como Unicamp, as provas do país, onde você já tem uma certa ideia de localização dos elementos no agrupamento periódico, facilita bastante.
À medida que a gente vai andando para lá, na direção dos elementos mais eletronegativos, a gente encontra os óxidos ácidos, né? À medida que a gente volta para o lado oposto, na direção dos elementos mais eletropositivos, a gente encontra os óxidos básicos, alcalinos. Daí o nome do grupo, né? Metais alcalinos, quer dizer, básicos. E o meio da tabela se faz, por garantia, pelo estado de oxidação. E aqui, bem próximo aos semimetais, encontra os óxidos de comportamento duplo, anfótero, né? Que pode se comportar como ácido ou base, dependendo com quem eles reagem. Bom, eu aconselho quem está estudando essa matéria ter essa primeira visão, tá? Qual é a primeira visão, Alcides? Seguinte, vocês estão vendo aqui de verde estão os semimetais, que antigamente chamávamos de metalóides, que é um termo em desuso, né? E o PAC não aconselha esse termo metalóide. E esse uso semimetais também não é mais aconselhado nos vestibulares mais atuais. De azul e aqui vou chamar de laranja, estão os elementos mais eletronegativos. Muito bem. Esses elementos, quando se combinam com o oxigênio, exceção do flúor, porque para ser um óxido tem que ser um composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, então eu não posso combinar oxigênio com flúor, porque aí vai formar um composto que, na realidade, não é um óxido. Por quê? Porque apesar de ser binário, o elemento mais eletronegativo aqui vai ser o flúor. Isso não é característica de óxido, já que nos óxidos são compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Por isso que esse composto é um sal e não um óxido, tá? Mas vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso raciocínio. Toda vez que esses elementos que aqui estão se combinarem com oxigênio, eles tendem a formar óxidos ácidos, certo? Então, essa região, a gente diz que é a região dos óxidos ácidos. Essa região geralmente forma os compostos que são óxidos ácidos. Lembrando que o flúor não forma óxido, ok? Bom, do lado oposto, junto aos elementos mais eletropositivos, estão os óxidos básicos, alcalinos. Então, essa região é a região que forma óxidos alcalinos, óxidos básicos. Óxidos básicos. Tomar muito cuidado que tem um cidadão aqui chamado berílio, que ele é uma exceção, ele é um elemento que tem um raio muito pequeno, ele tem uma baixa tendência de eletropositividade devido ao tamanho do raio. Então, o berílio é uma exceção. O berílio forma óxido anfótero. Anfótero, ok? Bom, Alcides, para lá estão os elementos mais eletronegativos, geralmente formadores de óxidos ácidos. O que são óxidos ácidos? São compostos que em água tendem a formar ácidos. Daí o nome óxidos ácidos. Bom, desse lado, os elementos que tendem a formar óxidos básicos, quer dizer, óxidos alcalinos. O que é um óxido básico? Aquele elemento que em água geralmente forma bases. Daí o nome óxidos básicos. Tomar cuidado com o berílio, safadinho do berílio, está aqui no grupo dos alcalinos, mas o berílio forma óxido anfótero. Então, tomar muito cuidado com o óxido de berílio, porque apesar de ser um alcalino terroso, ele não forma óxido básico, ele forma um óxido de comportamento duplo, anfótero. Bom, a galera aqui do meio, que via de regra a gente chama de transição, né? Apesar de que é perigoso esse termo, já que o grupo do zinco aqui, ó, grupo do zinco, que é um grupo 12, são elementos que terminam em orbitais D e que, via de regra, o país inteiro generaliza como sendo de transição. Mas, na realidade, nós sabemos que em química mesmo, profunda, pela IUPAC, o grupo 12 ele não é de transição. Bom, muito bem. Essa galera que está aqui no meio, aí sim, aconselhamos a você tirar o NOx, já que eles são compostos que têm vários estados de oxidação e podem formar inúmeros óxidos. Por exemplo, né? Vou pegar um elemento qualquer, vou pegar o elemento como manganês aqui, ó. Manganês que está no meio da tabela, caracteriza neste caso um elemento de transição externa ou simplesmente transição. Se eu pegar um composto como esse aqui, ó, ou um outro composto como esse aqui, eu vou pegar dois óxidos de manganês. Só para você ter uma ideia.
pegar dois compostos de manganês. No primeiro composto, no composto acima, como você vai perceber que o manganês vai ter estado de oxidação mais dois. Mais dois. NOx, como vocês costumam chamar, né? NOx mais dois. No segundo composto, o manganês vai ter NOx mais 5, estado de oxidação mais 5. Bom, quando o estado de oxidação são números baixos, número 1, número 2, caracteriza óxidos básicos. E quando o estado de oxidação é elevado, geralmente acima de 4, estado de oxidação mais 5, mais 6, mais 7, caracteriza óxidos ácidos. Então, generalizando, para que fique melhor na cabeça de todo mundo, né? Para lá, os elementos que tendem a formar óxidos ácidos. Isto é, compostos que em água formam ácidos. Para cá, os elementos que tendem a formar óxidos básicos. Aqueles elementos que em água formam bases. Aqui no meio, os metais de transição, é melhor você tirar o NOx, tirar o estado de oxidação do elemento de transição. Se o NOx for abaixo de 3, 1, 2, geralmente caracteriza um óxido básico. Um óxido básico, quando o estado de oxidação é baixo. Agora, quando o estado de oxidação é muito elevado, acima de 4, 5, 6, 7, aqui no caso deu mais 5, aí ele é um óxido ácido. Aí ele caracteriza-se por ser um óxido ácido. Beleza até aí? Tudo bem? Alcides, alguma exceção? Do mesmo jeito que você apontou que o berílio aqui está do lado dos alcalinos e não é um óxido alcalino, é um óxido anfótero, tem alguma exceção aqui, nessa galera aqui? Tem o safado do zinco. O safado do zinco, ele, na hora que ele vai formar um óxido, ele vai formar um óxido de estado de oxidação mais 2. Né? O óxido de zinco, o zinco ele vai ter estado de oxidação mais 2. E aí toma muito cuidado com o óxido de zinco, né? Porque primeiro ele não é de transição. Eu acabei de dizer para vocês que esse grupo aqui, que as pessoas vivem dizendo que é de transição, ele não é de transição, né? Mas tudo bem, bobagem isso. Vamos para o que interessa. É que o óxido de zinco, quando você calcula o estado de oxidação, o NOx do zinco, vai dar mais 2. Ora, eu acabei de te dizer que quando o NOx dá 1 ou 2, números baixos, caracteriza óxido básico. Então, o óxido de zinco, como o zinco está com NOx 2, era para ser um óxido básico. No entanto, ele não é. Ele é uma exceção como o berílio. Ele é um óxido anfótero. Então, tome cuidado com dois safadinhos aqui, viu? Quais são os dois safadinhos? O óxido de zinco, onde o zinco está com estado de oxidação mais 2, e o óxido de berílio, onde o berílio também está com estado de oxidação mais 2. Porque nos dois casos, estado de oxidação mais 2 geralmente caracteriza óxidos básicos. E, no entanto, tanto o zinco quanto o berílio são anfóteros. Beleza? Negão, na paz. Até aí eu estou entendendo o babado. Para cá são óxidos básicos, para lá são óxidos ácidos. Aqui no meio tem que tomar cuidado com o NOx, com o estado de oxidação. E, Alcides, só uma pergunta. E essa região aqui, ó? Essa região que está abaixo do que a gente antigamente chamava de semimetais. Esses caras aqui, alumínio, galho, índio, estânio, esses caras geralmente formam óxidos anfóteros. É a região dos anfóteros. É a região dos óxidos anfóteros. Anfóteros. Até aí está tudo tranquilo? O que é que eu estou tentando dizer com tudo isso? Vamos fazer uma síntese, embora? A síntese é o seguinte. Eu vou melhorar a minha explicação da seguinte maneira. Nós já sabemos que essa região aqui é dos óxidos alcalinos. Já sabemos que a galera aqui do meio depende do estado de oxidação, do NOx dele, né? Já sabemos que esses caras que estão aqui, nessa região, abaixo dos que antigamente chamávamos semimetais ou metalóides, geralmente são anfóteros. E a galera que está aqui, nessa região dos eletronegativos, são óxidos ácidos. Dito isso, eu estou querendo te dizer que se eu estou lá, fazendo uma prova lá, e o cara escreve para mim, por exemplo, CaO, óxido de cálcio, ou
SO3, trióxido de enxofre. Ou, por exemplo, Al2O3, óxido de alumínio. Ou Cr2O. Vou botar aqui botar um 3, botar um 2. Não, vou botar um 5 aqui. Vou botar o óxido aqui, o pentaóxido de dicrômio, o óxido de crômio mais 5. Bom, vamos lá. Alcides, classifica para mim rapidamente esses óxidos na hora de uma prova do vestibular. Cara, a posição deles na tabela já diz tudo, né? Você está percebendo, vamos começar pelo alumínio. Você está percebendo que o alumínio está aqui, ó, na região dos anfóteros. Então, o alumínio está aqui, portanto, esse cara é um óxido anfótero. É um óxido anfótero. Dá para perceber que o enxofre está aqui, ó, na região dos óxidos ácidos, elementos eletronegativos, né? Então, esse cara aqui é um óxido ácido, Dá para perceber que o cálcio está aqui, ó, região dos alcalinos. Alcalinos quer dizer básicos, então isso é um óxido básico. O cálcio está na região dos alcalinos, dos óxidos básicos. Então, ele é um óxido básico. E o crômio, ou cromo, como queira chamar, está aqui, ó, meu amigo crômio, está no grupo de transição. Aí, nesse caso, aconselhamos aos elementos de transição, tire o NOx, tire o estado de oxidação dele, para você ter certeza. Como, na hora que você tirar o NOx, você vai descobrir que o crômio aqui é mais 5. Ó, se um elemento de transição tem um NOx superior a 3, geralmente números altos, 4, 5, 6, até 7, então ele é um óxido ácido, né? Então esse safadinho aqui vai ser um óxido ácido. Beleza, galera? Alcides, é tranquilo. Para a gente encerrar óxidos, só vai ficar 2 grandes dicas. Não esqueçam, tá? Existem 3 safadinhos que devem ser memorizados. Quais são eles? Bom, quais são os caras que devem ser memorizados? Bom, o CO, o NO e o N2O. Por quê? Primeiro porque eles enganam, né? O carbono está aqui, ó, faz parte da região dos óxidos ácidos. O nitrogênio também está aqui, ó, faz parte da região dos óxidos ácidos. Veja que a região deles é de óxido ácido. No entanto, se você tirar o NOx aqui, vai dar mais 2. NOx do carbono é mais 2, que é um estado de oxidação típico de óxidos básicos. Veja que está tendo uma contradição, né, entre a posição e o NOx. Pela posição, ele é um óxido ácido. Pelo NOx, ele vai ser um óxido básico. Isso deixaria o aluno um pouco confuso. Por quê? Porque nesses 3 casos, aconselho você a memorizar. O Brasil inteiro considera esses 3 óxidos neutros ou indiferentes. Então, são óxidos neutros ou indiferentes. CO, NO e N2O são óxidos neutros ou indiferentes. Óxidos neutros ou indiferentes. Por que o nome indiferentes? Porque eles permanecem indiferentes à presença de ácidos, bases e água. Então, eles não reagem nem com bases nem com ácidos. Eles são indiferentes à presença das bases. Por exemplo, os óxidos ácidos, evidentemente, se comportam como ácidos e reagem com base. Os óxidos bases, evidentemente, se comportam como bases e reagem com ácidos. Porém, sim, lembrando que os anfóteros reagem tanto com ácido como com base, daí o nome anfótero, né, de comportamento duplo, mas o CO, o NO e o N2O permanecem indiferentes à presença de ácidos e bases. Por isso que são chamados de óxidos neutros ou indiferentes. Permanecem neutros. Você coloca um ácido, ele nem liga para o ácido. Você coloca uma base, ele nem liga para a base. Fica neutro. Não, nem odeia, nem ama, permanece neutro à presença daquele indivíduo. Então, grave, CO, NO e N2O são óxidos neutros ou indiferentes. Por fim, para a gente terminar tudo de óxido em todo o país,
Percebam que eu preferi a visão da tabela, mas eu também fui te instruindo que pelo estado de oxidação, pelo NOx, você consegue ter uma visão também muito boa, né? Mas vamos lá, para encerrar, lembrar que os elementos de transição, via de regra, têm 2 estados de oxidação, no mínimo, né? No mínimo 2. Por exemplo, se eu pegar um elemento como ferro aqui, ó, ferro, existe o ferro mais 2, que muitos e muitos anos atrás a gente chamava de ferroso, e existe o ferro mais 3, que muitos e muitos anos atrás chamávamos de férrico. Lembrando que esse termo, ferroso e férrico, é muito ultrapassado. Aí o PAC, inclusive, desaconselha. A gente, em vez de chamar ferroso, o correto é chamar ferro 2. Em vez de chamar férrico, o correto é chamar ferro 3. Bom, como ele tem 2 estados de oxidações, ao combinar com o oxigênio, formando óxidos, dá para perceber que nós vamos formar 2 tipos de óxidos diferentes, né? Vamos formar 2 tipos de óxidos diferentes. 2 óxidos. Ora, se são 2 e eu quiser somá-los, eu vou obter um ferro com 2 ferros dá 3 ferros, um oxigênio com 3 oxigênio dá 4 oxigênio. Eu vou obter um composto, um tipo de óxido, que é resultado da soma de outros 2. Por isso que ele recebe o nome de óxido duplo. Por que duplo? Porque ele é resultado da soma de outros 2. Por isso que o nome é óxido duplo, misto ou salino. Nós vamos perceber que em todas as provas do país, quando eu quero escrever um óxido duplo, sempre ele vai ter esse padrão. Alguma coisa 3 ou 4. Beleza? Show de bola. Encerrado tudo de óxido em qualquer prova do país. Valeu, galera. Show de bola.